26 anos de Globo e tal, como é que foi a sua decisão pra deixar lá? Porque eu vi que tem muita gente saindo, né, na verdade. Né? O Pet foi embora também, o André Renan agora. Já tá um monte, já tinha saído um monte, saiu outro monte. O lance foi assim, até 2019, tava tudo correndo como estava acontecendo desde 1997, quando eu entrei. E aí começaram a ter mudanças, mudou a direção. Não é uma crítica à direção, porque toda a direção tem o direito de escolher o caminho do trabalho, com quem quer trabalhar e tal. Mas eu fui percebendo que as coisas foram modificando pouco a pouco. Eu fui titular absoluto de comentários da Seleção Brasileira por 20 anos, de 99 a 2019. Todas as Copas, todos os jogos de Copa eu fiz, finais, beleza. E eu comecei a não ser escalado mais em jogos da Seleção Brasileira. No início, comecei assim, a rodízio, e mais pra frente eu comecei a ver que eu já estava caindo fora dos jogos da Seleção Brasileira. Foi a primeira percepção. E depois eu fui percebendo que teve um determinado momento que às vezes eu falava alguma coisa política, né, ou social, e tinha eco na roda do programa. E muitas vezes outro cara do programa fazia uma crítica política ou social e tinha eco. E começou a chegar um momento que eu falava e mudavam de assunto. Falava alguma coisa, falava uma coisa importante e mudavam de assunto. Eu fui começando a perceber que alguma coisa estava estranha, porque as pessoas que falavam antes não estavam falando mais. E eu fui ficando isolado, e fui me sentindo isolado por causa disso, né? Aí veio a série explodiu, é a série mais vista da Globoplay. Fui em diversos programas, né? Fui no Serginho, fui na Fátima, fiz 4 programas na GNT. Eu estou, né, no melhor momento de trabalho e de exposição positiva, né? E aí eles me chamaram para uma reunião e eles fizeram a proposta de fazer um acordo. E eu fiz rapidamente, eu topei o acordo, porque não estava legal para mim, não estava me sentindo bem ali. Eu percebia que eu não fazia mais parte do novo projeto do esporte da TV Globo. Eu era um cara à parte. Eu percebi que eles queriam uma coisa com menos críticas, né? Mais tranquilas. Mais neutro. Não sei se é chapa branca, mas menos críticas diretas, né? Menos críticas incisivas, né? E eu fui percebendo que foi, e eu já tinha até pensado e falar, acho que eu vou sair, né, tal. Mas eu saindo, cara, ia ser mal, né? E eu ia perder dinheiro também. 20 e tantos anos, né? Aí eles me chamaram para fazer um acordo e eu topei o acordo. E eu expliquei outro dia que é o seguinte, um divórcio, a mulher quer se separar do marido e o marido quer se separar da mulher, certo? Mas tem filhos. Então eles ficam pensando. Mas quando vai sair o divórcio, é um que toma a iniciativa e chama o outro, vamos se divorciar? Ou a mulher ou o homem. Então, no nosso caso, eu com a TV Globo, foi a mesma coisa. Eu não queria mais ficar lá, eles não queriam que eu ficasse. E quem que eram os filhos? Sem filho é mais fácil, né? Sem filho é mais fácil. Sem filho é mais fácil. Nesse caso, não são filhos. É tempo a importância, referência e tempo de lugar, né? Todo mundo, obviamente, olha para a seleção brasileira e ainda tem na cabeça eu, Arnaldo, o Galvão, né? Eu, Galvão e Arnaldo. E mais um que sempre revezava ali. Então, eles não queriam também. Obviamente, senão eles não me iam chamar para fazer um acordo. Eu também não queria, estava esperando uma posição mesmo, uma iniciativa deles. E foi muito rápido. Topo, beleza, tal, não sei o quê. É bom que foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Porque, no meu caso especificamente, eu saí e a coisa mudou, o meu astral mudou. O peso mudou, sabe? E outra coisa, eu vi o quanto que as pessoas sempre quiseram conversar comigo, me ouvir, sabe? E não podia, porque a Globo não autorizava todo mundo, autorizava poucas coisas a Globo autorizava. E aí, na hora que anunciou que eu saí, meu telefone não parou para chamar, para fazer entrevista, para ir aqui, para ir lá. A gente tá chamando antes, na verdade. Não, vocês fizeram parte desse pacote. E como eu fiquei... E o impacto foi muito grande da minha saída, né? Não pararam de falar nisso um tempão. Sim. E aí eu percebi o seguinte, eu tenho que falar com as pessoas, com a maioria das pessoas. Porque eu também queria falar.
Eu olhava, às vezes eu pegava o UOL e via a entrevista de vocês, aqueles, né, trechos de entrevista de vocês com outras pessoas, eu falei, porra, que legal, eu queria participar desse programa, mas não tinha nem, só queria, porque eu falei, vai ser impossível. E agora não, eu tô conseguindo ir, eu tô me sentindo mais leve mesmo. Foi um alívio mesmo, como eu falei logo no início que eu saí. Eu acho que foi um alívio para eles também, mas foi um alívio para mim. Hoje eu escrevo na Folha, que é um jornal super respeitado. Sou colunista da Folha, estou no UOL. E tenho todo o espaço para escrever o que eu quiser. Na Folha, segunda, se for possível, futebol, e de sexta é livre. Então eu escrevo de sexta-feira política, escrevo música, escrevo sobre as coisas que eu gosto, que eu sempre quis, mas eu era direcionado lá, eu era freado pro futebol. Dava um espaço em algum texto, mas quando eu fazia um texto mais crítico, misturando política com futebol, ia para a direção para ver se aprovava para ser publicado. Nunca rejeitaram, mas tinha essa questão de ir lá. Então, hoje eu sou dono da minha vida, né? Me sinto livre mesmo, que a liberdade é uma coisa muito importante para mim. Sim. E eu me sentia livre tendo contrato com a TV Globo. Mas depois que não ficou tão legal, eu já não me sentia tão livre, eu me sentia preso. E eu me sentindo preso é muito desgastante para mim, cara. Claro. Eu tenho um instinto de liberdade muito grande. Eu tive que trabalhar isso dentro do meu tratamento. Porque eu confundia o tamanho da liberdade que eu tinha. Quando eu era adolescente, até o tempo antes de eu ser internado, para mim liberdade eu podia fazer tudo. E não é verdade. Mesmo você tendo um instinto de liberdade muito grande, você tem que colocar um limite na sua liberdade, porque senão você perde essa liberdade. Porque aí você extrapola. No meu caso, eu achava que usar droga pra caramba era liberdade pra mim. E não era, eu estava sendo escravo da droga, era invertido. Então, quando eu aprendi isso e quando eu saí da TV Globo, eu vi que a minha liberdade era imensa. Eu posso pensar, eu posso falar com vocês, eu estou falando com vocês aqui sem a mínima preocupação de qual palavra eu estou usando. Entendeu? Ou qual assunto que eu vou falar, ou qual crítica eu vou fazer. E quando eu estava lá, eu ia nos lugares e tinha que... Eu falava o que eu queria, não que me proibiram, eu sempre fui incisivo, sempre teve repercussão ou impacto as minhas entrevistas, mas eu tinha que ficar pensando um pouco, era um pouco desgastante fazer entrevista, porque as pessoas me perguntavam coisas políticas, sociais, críticas e tal, e eu continuava a minha crítica, eu confirmava aquilo que eu pensava, mas tinha que dar uma freada. Né? Freada, ou mudar alguma palavra, pensar muito. E hoje não. Eu dou entrevista para vocês, para qualquer lugar, e eu falo o que vem na minha cabeça. E eu não estou falando nada demais. Né? Eu não estou falando nada demais. Verdade. Verdade. Lá no Google Play, né, que foi assim, foi meio inesperado, foi surpresa, assim, né? Tava um negócio pro público, eu digo, né? Que foi... foi escondido, né? Isso, tava sendo feito. Você curtiu fazer, assim, porque você fala todo esse aspecto psicológico e tal, você teve que revisitar um montão de coisas intensas, né? E você gostou? Claro, foi ótimo. Muito bem feito, né, cara? E o público, a Suzana Lira, uma diretora super conceituada, fiz a série do Adriano agora, pra... Paramount, então. Estava lançando mais 2, 3 séries, super experiente, super profissional, super interessado, super confiável, sabe? Porque no meu caso, eu só consigo fazer as entrevistas ou fazer a série lá, dar depoimentos, se eu sentir confiança na pessoa. Por exemplo, eu tô aqui hoje, tá? Eu tô bem solto, porque... Cara, eu tô olhando pra vocês o tempo todo, tô vendo a reação de vocês, aquele negócio psicológico que eu falei, pô, o tipo de olhar, sabe? Eu tô vendo que tá interessante, eu tô vendo que vocês estão gostando de conversar comigo, né? E aí eu pego confiança e fico conversando o que eu quiser. E com ela foi assim. Até os papos mais espinhosos, cara. Mais espinhosos, não teve... nenhum problema, cara. Você parecia estar muito à vontade, realmente. Em todas... Então, eu lancei 3 livros, né? Eu com o jornalista Gilvan Ribeiro. 2 foram em cima dessa história do problema com droga. O primeiro, Casagrande e Seus Demônios, que virou best-sellers, que é super... Tem todas as faculdades de psicologia, psiquiatria, tem clínicas. E o terceiro, que é Travessia. O primeiro eu conto o fundo do poço mesmo, até eu entrar na internação. Bate carro, droga, sabe, beber e tal. Aí, esse é o primeiro livro, Casagrande e Seus Demônios. As minhas visões demoníacas, surto psicótico e tal. O Travessia já é... demoníaca? Tu via umas paradinhas? Sim, paradinha não, vi uma porrada. É mesmo? Era assustador. Caralho, cara. E você fica muito em dúvida, porque primeiro você está usando muita droga, aí você fica em dúvida se você está vendo
ou se está sendo ilusão porque você está muito louco, ou se você entrou em surto psicótico. Aí você fica completamente transtornado, né? Completamente transtornado. E aí, o terceiro é a travessia, que conta a história de quando eu saí da clínica de alta e a ressocialização, o processo todo de eu ir adquirindo confiança, começar a ir nos lugares, começar a adquirir hábitos de lazer. Teve um período do meu tratamento que eu era obrigado a sair sexta e sábado. A psicóloga passava lá, vamos no cinema. Pô, não tô afim, põe a roupa e vamos no cinema. Fui no cinema, sábado, teatro. Aí começou terça e quinta, cinema, sábado, teatro. Terça e quinta, cinema, sábado à tarde, cinema, à noite, teatro. E aí eu peguei paixão por isso e eu vou automaticamente hoje. Quer dizer, o que aconteceu? Eu tinha que arrumar uma coisa que me desse prazer. Não existia uma parada na tua vida que tu gostava de verdade de fazer, então? Não, é porque eu fiquei usando droga por muitos anos. Então, quando você vira dependente, a melhor companhia pra você, aquela que você acha a melhor companhia, é a droga. Você vai procurar droga, não tem lazer. Você quer ficar com a droga. O seu momento de êxtase e de felicidade, né? Entre aspas, é ficar ali se drogando, bebendo, ficar viajando e tal. E você acaba não saindo mais pra nenhum lugar. Nem ver meus pais eu ia. Então você acaba... E você perde aquele negócio, o hábito de lazer. E aí você tem que reconstruir isso. E foi assim. Por isso que eu falo normalmente sobre os assuntos que eu passei na época de droga, internação e tal. Porque hoje, cara, pra mim é um assunto normal. Eu sempre soube que ajuda as pessoas, cada depoimento que eu dou, os meus livros ajudam as pessoas, a série ajuda as pessoas. Só que hoje eu falo toda a minha história com mais segurança, mais confiança. Quando eu comecei a fazer palestra, eu chorava no meio da palestra. Toda vez. Quando começava a falar, começava a chorar, tal, não sei o quê. Mexia muito com o meu emocional. Sim. Por isso que eu ia sempre com uma psicóloga também. E hoje em dia, me emociona também eu contar a história, porque eu tô olhando a cara dos pais ali, de criança, tal, tudo assim. Eu fico emocionado, mas já não dá aquele baque, sabe? Eu tô mais confiante. Eu vou em lugares das pessoas bebem, eu nem tô prestando atenção, consegui mudar meu foco, sabe? Sim. Que é uma das coisas principais para você se recuperar de qualquer coisa, mudar o foco, né? E o meu foco quando eu vou num barzinho, quando eu vou num jantar, não é o álcool. É com quem eu tô conversando, se a comida tá legal, sabe? Se o filme tá bom, se a peça foi legal. O meu foco é esse. Então eu mudei o foco, consegui, depois de muito tempo, mudar o foco. Então isso me deixa super seguro, sabe? Porque eu já não sei o que tá rolando. Logo depois que eu tive alta, usei droga há muito tempo, sei todos os movimentos. Eu ia num restaurante, tal, eu ia num barzinho, comia um lanche e tal, olhava, eu já sabia o movimento. Que tá acontecendo alguma coisa lá. Então eu me tocava de todos os movimentos, os caras indo no banheiro, cheirar, sair, o cara passando droga pro outro ali, ou bebendo pra caramba. Hoje eu vou nos lugares, eu nem sei o que tá acontecendo, meu. Não sei o que está acontecendo, nada. Perdi o foco, quer dizer, mudei o foco, né? Totalmente. Importante. Totalmente. E é uma coisa difícil de fazer, muito cara. Muito difícil, é uma superação absurda. Foi absurdo. Assim, minha mãe é médica, né? Então, hoje ela é radiologista, né? Ela trabalha com exame, mas ela trabalhou em emergência e tal, e ela fala já lá das coisas que ela viu em questão da galera de droga e voltava, sabe? A pessoa ia lá, cuidava, não sei o que, resolvia, mandava embora, voltava e tal. Porque, e eu acho que você tá batendo muito nessa tecla, essa questão do acompanhamento psicológico, que é algo que na sociedade mundial, a brasileira tem muito pouca prática, tem muita... tem muito preconceito. Ainda tem preconceito com psicólogo e psiquiatra. Sim. Você fala, acho que você precisa fazer uma terapia. O cara fala, eu não sou louco. Exatamente. Cara, ainda você ouve essa resposta ainda. Tem amigos meus que eu já falei que tiveram perdas pessoais grandes e tudo, e eles me pedem ajuda e falam, tá acontecendo isso aqui na minha vida, todo esse jeito. Eu falo assim, cara, olha só, isso você precisa de ajuda profissional. Você precisa do psicólogo. Eu não vou poder te ajudar mais do que eu faço. É o que eu faço. Exato. E aí eles vão e... não, acho que... não sei não, sabe? Eu não sei se isso vai me ajudar, sabe? Fica com aquela coisa. Porque assim, eu fiz terapia também uma época, dos problemas que eu tive, e salvou a minha vida, parada. Sabe? Lógico. Salva mesmo. Salva, né? Salva. E a gente fala que no esporte, então, é o tabu maior ainda, no futebol, né? Se o cara chegar, um jogador, tá desempenhando mal, e ele dá a declaração, falou que ele tá com problema psicológico, tem que se tratar e tal, ficar falando, fudeu. Vai se tratar, então não vai perder a posição. Então, o lance é assim: acompanhante terapêutico, chama AT. Acompanhante terapêutico, que é psicólogos que são especializados em acompanhar o dependente químico ou uma pessoa que tem depressão, acompanhar um paciente.
em qualquer lugar, enquanto ele está no processo de adquirir confiança e segurança para poder ir nos lugares com outra pessoa, não só com a psicóloga, né? Então, o AT é uma das coisas principais no trabalho de recuperação de um dependente químico. Porque você fica um ano internado, você para de usar droga, obviamente lá dentro não tem droga, mas quando você sai, você tem os mesmos hábitos. A sua cabeça é um computador que está guardado todos os processamentos que você tinha quando você usava droga. Todos então, os padrões. Quando você sai, as primeiras coisas que vêm na cabeça são aqueles hábitos antigos que ainda não conseguiu mudar, porque não mudou. Então você tem que ter um acompanhamento terapêutico, né, o AT, o acompanhante, porque ele vai te ajudando a falar, ó, tá vendo? Isso aí você fazia antes, isso aí você fazia aquilo. Até você começar a perceber os movimentos que você fazia antes. E depois você começar a adquirir um modo de não ter mais esses pensamentos. Até nunca mais ter, não aparecer mais, entendeu? O processo de recuperação é uma coisa muito difícil, cara. Difícil. É doloroso, sofre pra caramba, tal. E o cara tem que ter, perseverança, personalidade e falar, eu não quero ser mais aquilo, sabe? E os caras não encaram a psicologia, esses caras, dependente químico, os amigos que você falou, porque quando você vai na psicóloga, ela vai jogar na sua cara a sua fragilidade. Ela vai jogar na sua cara a sua fraqueza. E o ser humano não é acostumado e não gosta de olhar pro espelho e falar, porra, eu tô fracassando, eu tô muito frágil. Não mostra. O ser humano tem medo de olhar para a própria fragilidade. Eu tinha também, foi muito difícil para mim o dia que eu olhei no espelho e falei, caraca, eu sou um dependente químico, eu tenho uma fragilidade enorme com a droga, eu não consigo ganhar dela, eu tenho que jogar o jogo para empatar. Cara, eu admiti para mim que eu era um fraco perante a droga. Que tem isso nos 12 passos, né? Do NA, do AA e tal. Que é a primeira coisa na recuperação que diz nos 12 passos é o seguinte: você tem que admitir que você é um fraco perante a droga. É o primeiro passo. Você tem que admitir que você não consegue lidar com ela, que ela te comanda. Pô, para as pessoas entrarem nesse primeiro passo, que é o primeiro, são 12, esse primeiro passo é uma luta, é muito difícil. A pessoa tem aquele orgulho interno, sabe? Pô, sou frágil, pô, a droga. Não, eu paro sozinho, eu paro a hora que eu quiser. Que é isso, não sou dependente e tal. E começa a se enrolar cada vez mais, porque não bate de frente com a fragilidade. E a psicóloga vai fazer isso pra ele, então os caras não querem. É um negócio. E isso é o seguinte, não é só dependente químico, não. O ser humano é assim. Sim. O ser humano não gosta de que alguém fale pra ele, você tá jogando mal. Pô, caramba, você não consegue dar um chute. Você fala isso pro jogador, o cara fica puto e fala que você tá querendo... Você é o treinador, ele fala assim, pô, o cara tá me sacaneando, tá querendo me tirar do time que é pro outro. Por quê? Por que eles não aceitam críticas da imprensa? Porque a imprensa escreve, quando critica, o que eles estão fazendo de errado, né? E aí eles falam, pô, quem é esse cara pra falar de mim? Quem é esse cara pra falar? Tem os caras que vão longe demais também, Casão. Não, tem uns caras que vão longe. Com a rede social hoje em dia, então, né? Nem essa imprensa, social, né? Mas eu acho que, por exemplo, a imprensa tem aqueles que extrapolam um pouquinho, mas é a minoria. É a minoria. Eu vejo os programas esportivos, participava de programas esportivos, eu vejo que todos têm aquele limite, né? Tem uns que tem menos, tem um que tem um limite mais avançado. Eu tenho um limite mais avançado. Eu vou direto e pá, sabe? Aquilo que eu acho. Mas eu não desrespeito, cara.